Ó maravilhoso Jesus, Deus forte, santo e poderoso, te adoro. Tu és tremendo, Senhor Jesus, nosso Redentor, Salvador e fundamento inabalável. Hoje nos colocamos diante da Tua presença com reverência e confiança, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Tu és o alicerce da nossa fé, a rocha firme sobre a qual desejamos edificar o nosso lar. Nada do que temos ou somos tem valor eterno se não estiver firmado em Ti, autor e consumador da nossa fé. Por isso, nesta oração, começamos exaltando o Teu santo nome, reconhecendo que és digno de todo louvor, honra e glória. Tu és o Deus Emanuel, o Deus presente em cada detalhe da nossa história, aquele que caminha conosco nos vales e nos leva em vitória aos montes. Pai de amor e misericórdia, nesta hora colocamos diante de Ti, com temor e esperança, os nossos filhos, sejam pequenos, adolescentes, jovens ou adultos. Apresentamos a Ti aqueles que ainda estão no ventre, os que já caminham ao nosso lado e até mesmo os que estão distantes, talvez afastados de nós ou dos Teus caminhos. Te pedimos, em nome de Jesus, que cada um deles seja alcançado pelo Teu amor incondicional, selado com o Teu Espírito Santo e guardado debaixo da Tua poderosa mão. Senhor, sabemos que o mundo em que vivemos é cheio de armadilhas, distrações e corrupções. Por isso, clamamos por proteção espiritual, emocional e física sobre a vida dos nossos filhos. Cobre-os com o sangue do Cordeiro. Acampa os Teus anjos ao redor deles em cada caminho, em cada ambiente que frequentarem, seja na escola, no trabalho, nas ruas ou em casa. Que o maligno não tenha acesso às suas mentes, que nenhuma influência maligna tenha espaço para penetrar seus corações. Forme neles, Senhor, o caráter de Cristo, que desde cedo aprendam a ouvir Tua voz, a obedecer Tua palavra, a amar a verdade, a rejeitar o mal e a escolher o bem. Dá-lhes discernimento espiritual, sensibilidade à Tua direção e ousadia para testemunhar de Ti. Que eles não sejam apenas bons cidadãos, mas embaixadores do reino dos céus neste mundo. Que eles não apenas frequentem igrejas, mas vivam como verdadeiros discípulos do Senhor. Jesus, entregamos os dons, talentos e habilidades dos nossos filhos em Tuas mãos, que sejam usados para glorificar Teu nome. Que as suas inteligências, criatividades e vocações estejam alinhadas com o Teu propósito eterno. Dá-lhes sabedoria desde a infância, como deste a Daniel. Dá-lhes coragem diante das pressões da sociedade, como deste a Esther. Dá-lhes firmeza de fé, como deste a Timóteo. Que eles sejam como flechas afiadas em Tuas mãos, lançadas na direção da Tua vontade. Abençoa seus relacionamentos, suas amizades, seus professores, seus líderes. Livra-os das más companhias, das palavras destrutivas, dos abusos e de qualquer laço de opressão. Onde houver escuridão ao redor deles, que a luz do Senhor brilhe com autoridade. Onde houver dúvida, que haja fé. Onde houver medo, que haja confiança. Onde houver feridas, que venha o Teu bálsamo. Se há filhos rebeldes, traze-os de volta com cordas de amor. Se há filhos adoecidos, cura-os pelo poder do Teu nome. Se há filhos que ainda não nasceram, consagramos desde já para que sejam vasos de honra. Se há filhos com traumas, alcança-os com Teu consolo. E se há filhos firmes na fé, fortalece-os ainda mais para que perseverem até o fim. Nós os entregamos ao Senhor, pois mais do que nossos, eles são Teus. Se você entrega seus filhos aos cuidados do Senhor, declare nos comentários: meus filhos são herança do Senhor. E envia essa oração para outros pais e mães que também precisam dessa intercessão. Senhor nosso Deus, Pai das luzes, doador de toda boa dádiva e dono do ouro e da prata, hoje nos rendemos diante de Ti, reconhecendo que és a nossa fonte, nossa provisão e nosso sustentador. Não confiamos em salários, não confiamos em contas bancárias, não confiamos em oportunidades humanas, pois sabemos que tudo isso é passageiro.
O nosso sustento vem de ti. És tu quem abre portas onde não há, quem multiplica o pouco, quem transforma a escassez em abundância e quem alimenta os teus filhos no deserto. Por isso, colocamos diante de ti, Senhor, a vida financeira da nossa família. Tu conheces cada necessidade, cada fatura aberta, cada despesa inesperada, cada coração preocupado. Conheces os momentos em que faltou, os meses em que o salário não deu, as noites em que choramos em silêncio pensando nos compromissos e responsabilidades. Hoje, decidimos lançar sobre ti toda a ansiedade, porque sabemos que cuidas de nós. Senhor, ensina-nos a administrar os recursos com sabedoria. Dá-nos visão para planejar, diligência para trabalhar, contentamento para viver com gratidão e fé para continuar crendo, mesmo quando os números parecem contradizer a promessa. Afasta de nós a mentalidade de escassez, a murmuração, a inveja e o desespero. Ensina-nos a confiar mais na Tua palavra do que nas circunstâncias, pois está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus, abençoa a entrada e a saída do nosso lar. Abençoa os nossos trabalhos, os negócios, as vendas, os projetos, os currículos entregues, as entrevistas, os concursos, as ideias que brotam no coração. Sopra teu favor sobre tudo o que fizermos. Faz com que as mãos que hoje se estendem para pedir, em breve estejam estendidas para abençoar outros. Queremos ser canais da Tua generosidade, não apenas consumidores de bênçãos, mas distribuidores da Tua bondade. Se há dívidas, dá-nos direção e força para quitá-las. Se há portas fechadas, abra-as com Teu poder. Se há uma nova fase para nossa casa, prepara-nos emocional e espiritualmente. Que sejamos fiéis com o pouco, íntegros com muito e generosos sempre, mesmo em tempos difíceis. Livra-nos da ganância, do amor ao dinheiro, da ostentação e do desperdício. Ensina-nos a honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Abençoa os lares que sustentam outros membros da família, os pais solteiros, as mães guerreiras, os jovens em busca do primeiro emprego, os aposentados, os que empreendem com coragem, os que trabalham em silêncio. Senhor, sopra teu favor sobre cada situação. Que a fartura esteja na mesa, mas que, acima de tudo, a Tua presença esteja em cada refeição. Queremos riqueza que venha de Ti e que nos aproxime mais de Ti, nunca que nos afaste do Teu altar. Declaramos que nossa casa não viverá debaixo da maldição da miséria, da desorganização ou da avareza. Seremos bons mordomos, generosos no dar, gratos no receber e humildes no crescer. Tudo o que temos pertence a Ti devolvemos a honra, o primeiro lugar e toda a glória. Se você crê que Deus é o seu provedor, comente: minha casa será conhecida como um lar abençoado. E compartilhe esta oração com quem está esperando por um milagre financeiro. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quero dizer a você com todo o amor de Cristo que nosso canal foi criado para levar uma voz intercessora para o seu lar, para ajudar a muitas pessoas que precisam da intervenção divina em suas vidas. Estamos focados em fortalecer a vida de oração daqueles que porventura possam estar sem forças, ou tristes, preocupados, ou passando por muitos processos e dificuldades. Por isso estamos aqui, em nome de Jesus, para clamar por você, pelos seus sonhos, pela sua família e para que a sua vida seja alcançada pelos tesouros que Deus revela pelo poder da oração. Por isso, peço a você que já tem orado comigo até agora, inscreva-se no canal e deixe o like aqui neste vídeo e escreva aqui embaixo: eu quero os tesouros da oração dados pelo Pai Celestial. Louvado seja o Senhor! Eu quero continuar orando por você. Vamos orar? Neste momento, vou pedir a Deus pela saúde, pela sua saúde física e emocional, para que as famílias recebam o toque de Deus na sua saúde agora. Pai de misericórdia e compaixão, hoje dobramos os joelhos diante de Ti em nome de Jesus, nosso Salvador, para clamar pela saúde de nossas famílias.
Tu és o Deus que cura, que sara feridas, que restaura ossos secos, que faz florescer o que está murcho. Tu és aquele que visitava os doentes, que tocava os leprosos, que ressuscitava mortos. E hoje, Senhor, te pedimos que visites os lares com o teu toque sobrenatural de cura. Olha, Senhor, para os que estão fisicamente debilitados. Cada membro da família que sofre com doenças crônicas, dores constantes, diagnósticos assustadores, limitações físicas ou internações hospitalares. Nada está oculto aos teus olhos. Tu vês o cansaço do cuidador, o sofrimento do enfermo, a angústia de quem espera um exame ou resultado. Jesus, entra com teu poder restaurador. Assim como estendeste a mão ao paralítico, como fizeste o cego ver e o surdo ouvir, estende agora tua mão sobre este lar. Seja repreendida toda enfermidade que oprime, toda doença que consome, toda condição que traz medo e insegurança. Sejam curadas as alergias, os tumores, os desequilíbrios hormonais, as dores musculares, as doenças autoimunes, as síndromes e toda enfermidade diagnosticada ou não. Tua palavra declara que pelas tuas pisaduras fomos sarados, nós tomamos posse desta verdade. E, Senhor, também intercedemos por aquilo que não se vê nos exames, mas consome por dentro, os sofrimentos emocionais, as depressões silenciosas, as crises de ansiedade, os traumas da infância, as angústias profundas, o peso do estresse, o vazio existencial. Quantos dentro de casa sofrem calados, com um sorriso no rosto, mas o coração em pedaços? Tu és o Deus que sonda mentes e corações. Cura, Senhor, a alma dos teus filhos. Renova as forças dos abatidos. Que a alegria do Senhor volte a ser a força desta família. Que o riso volte aos lábios. Que o ânimo seja restaurado. Dá um novo fôlego a quem já pensou em desistir. Que toda insônia cesse, que os sonhos voltem, que a paz reine, que o Espírito Santo traga alívio imediato, clareza mental, equilíbrio e esperança viva para continuar. Abençoa os profissionais de saúde da família, os que trabalham em hospitais, os que cuidam dos outros e muitas vezes se esquecem de si. Guarda-os, protege-os, renova-os, abençoa os idosos, os frágeis, os dependentes de medicamentos. Dá sabedoria para lidar com os tratamentos, força para seguir as terapias, fé para suportar os dias difíceis e milagre para testemunhar a tua glória. Declaramos que a nossa casa será conhecida por saúde plena, corpo, alma e espírito. O nosso lar será um ambiente onde a doença não encontrará lugar, onde a enfermidade não terá domínio, onde a presença de Deus será o ar que respiramos e a cura será constante. Em nome de Jesus, declaramos, já está feito. Pai, se você crê que o Senhor ainda cura e deseja essa oração para a sua família, comente, eu recebo cura e renovo no meu lar, e marque alguém que precisa ser lembrado de que Jesus ainda sara. E agora eu vou orar por casamentos e vida sentimental. Ore comigo assim. Pai de amor e justiça, hoje apresentamos diante do teu trono santo a aliança que firmaste entre homem e mulher no casamento. Oramos pelos casais cristãos, pelos esposos e esposas que compartilham a vida, os sonhos e os desafios. Oramos para que haja reconciliação onde houve mágoa, renovo onde houve cansaço e amor onde a frieza tentou entrar. Em nome de Jesus, clamamos por casamentos restaurados, alianças preservadas e famílias unidas em Cristo. Senhor, Tu que criaste o casamento para ser reflexo da união entre Cristo e a Igreja, ajuda os maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a Igreja, com sacrifício, honra e cuidado, e que as esposas possam ser sábias, respeitarem e apoiarem seus maridos com mansidão e força interior. Livra os casais da competição e do orgulho, do espírito de independência que isola e da dureza que impede o perdão. Quantos lares estão sendo abalados pelas pressões financeiras, pela rotina, pela ausência de diálogo, pelo desgaste emocional. Mas sabemos que Tu és o Deus que restaura os alicerces. Toca nos corações agora, Senhor.
que haja arrependimento sincero, que os olhos sejam abertos para enxergar o valor da aliança e o quanto é precioso o dom da vida a dois, que o perdão substitua a acusação, que o respeito volte ao lugar da indiferença, que o diálogo vença o silêncio. Deus, se há adultério, que cesse, se há mentira, que a verdade venha à tona, se há vícios, que sejam quebrados, se há frieza, que o amor seja reacendido pelo teu Espírito. Aviva os casamentos, que haja cumplicidade, parceria, risos, orações em conjunto, projetos construídos de mãos dadas. Que o quarto volte a ser lugar de afeto e não de tensão. Que o lar volte a ser ambiente de paz e não de disputa. Abençoa os casais que enfrentam enfermidades, infertilidade, dificuldades emocionais ou traumas do passado. Abençoa os casais jovens e também os mais velhos. Ensina-os a caminharem juntos com fé, a sustentarem um ao outro nos dias bons e ruins, a não desistirem mesmo diante dos ventos contrários. Que cada lar seja um lugar onde a presença de Jesus reine acima de tudo, acima das diferenças, das fases difíceis e das limitações humanas. Torna os casamentos fortalezas espirituais, onde a unidade traga força para enfrentar as guerras da vida. Que os filhos vejam nos pais um modelo de amor, fidelidade e temor ao Senhor. Que cada casal tenha prazer em estar junto, que riam mais, que orem mais, que caminhem mais juntos, e que nunca se esqueçam de que o cordão de 3 dobras, marido, esposa e Cristo, não se rompe com facilidade. Que o Espírito Santo seja o elo permanente entre os dois. Que o amor que vem de Deus seja maior do que os ataques do inimigo. Que o lar seja uma casa de oração e que os cônjuges saibam interceder um pelo outro. Que os casamentos da tua igreja sejam testemunho vivo da tua graça nesta geração. Senhor, se você deseja bênção e renovo no seu casamento ou no de alguém querido, comente: eu creio na restauração de alianças, e envie esta oração para um casal que você ama. Senhor dos exércitos, nosso escudo e fortaleza, nos aproximamos de Ti com reverência e autoridade no nome do Teu Filho Jesus Cristo, para interceder pelas nossas famílias. Hoje clamamos por proteção espiritual. Sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, nos colocamos em guerra espiritual por aqueles que amamos. Declaramos que nenhuma arma forjada contra a nossa família prosperará. Todo intento do inimigo de causar divisão, doença, desânimo, incredulidade, miséria, opressão ou destruição será frustrado pelo sangue do Cordeiro. Erguemos um muro de oração ao redor dos nossos lares, que cada porta espiritual seja fechada para o maligno e aberta para o Espírito Santo. Repreendemos agora todo espírito de confusão, todo espírito de rebelião, de violência, de adultério, de morte, de enfermidade, de escassez, de idolatria, de vício e de opressão, que sejam queimados pela presença do Deus vivo. Que a paz de Cristo reine nos quartos, nas salas, nos corredores, nos pensamentos e nas emoções de cada membro da família. Espírito Santo, visita cada cômodo da casa. Se há objetos, práticas, músicas ou hábitos que dão brecha ao inimigo, que sejam revelados e removidos. Santifica o lar com tua presença. Que a palavra de Deus seja lida e vivida dentro de casa. Que o nome de Jesus esteja sobre a porta de entrada e sobre cada membro da família. Colocamos o capacete da salvação sobre os pensamentos dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos pais. Colocamos a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito sobre todos os nossos entes queridos, que estejam revestidos e guardados contra todo dardo inflamado do maligno. Senhor, envia teus anjos para acamparem ao redor da nossa casa, que a presença celestial seja constante, que todo o plano oculto do inimigo contra a nossa linhagem seja cancelado agora, em nome de Jesus.
Que palavras malditas sejam anuladas, que maldições hereditárias sejam quebradas, que ciclos de destruição familiar sejam encerrados hoje pelo poder do alto. Declaramos que somos povo adquirido, geração eleita, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Nenhum demônio terá autoridade sobre a nossa casa. Toda tentativa do inferno de roubar a alegria, a comunhão, a saúde, a fé e o propósito da nossa família será frustrada, porque a nossa casa serve ao Senhor. Jesus, cobre-nos com teu sangue, que cada sonho, cada projeto e cada filho seja blindado por ti. Que os olhos espirituais da nossa família se abram, que sejamos sensíveis à tua voz, prontos para discernir o bem do mal e ousados para viver uma vida santa em um mundo corrompido. Senhor, visita cada cômodo da casa. Se há objetos, práticas, músicas ou hábitos que dão brecha ao inimigo, que sejam revelados e removidos. Santifica o lar com tua presença. Que a palavra de Deus seja lida e vivida dentro de casa. Que o nome de Jesus esteja sobre a porta de entrada e sobre cada membro da família. Colocamos o capacete da salvação sobre os pensamentos dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos pais. Colocamos a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito sobre todos os nossos entes queridos, que estejam revestidos e guardados contra todo dardo inflamado do maligno. Senhor, envia teus anjos para acamparem ao redor da nossa casa, que a presença celestial seja constante, que todo plano oculto do inimigo contra a nossa linhagem seja cancelado agora, em nome de Jesus. Que palavras malditas sejam anuladas, que maldições hereditárias sejam quebradas, que ciclos de destruição familiar sejam encerrados hoje pelo poder do alto. Declaramos que somos povo adquirido, geração eleita, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Nenhum demônio terá autoridade sobre a nossa casa. Toda tentativa do inferno de roubar a alegria, a comunhão, a saúde, a fé e o propósito da nossa família será frustrada, porque a nossa casa serve ao Senhor. Jesus, cobre-nos com teu sangue. Que cada sonho, cada projeto e cada filho seja blindado por ti. Que os olhos espirituais da nossa família se abram. Que sejamos sensíveis à tua voz, prontos para discernir o bem do mal e ousados para viver uma vida santa em um mundo corrompido. Se você deseja declarar vitória espiritual sobre sua casa, comente: "A minha família está guardada pelo sangue de Jesus", e envie esta oração para quem precisa de cobertura espiritual. Senhor soberano, Deus de planos perfeitos e desígnios eternos, hoje nos colocamos mais uma vez diante de Ti, rendidos ao Teu propósito. Não queremos apenas bênçãos materiais ou proteção, queremos Te conhecer e viver para a Tua glória. Oramos agora pelo propósito espiritual de cada membro da nossa família. Sabemos que ninguém nasce por acaso. Cada pessoa que faz parte deste lar foi criada com uma missão única, com talentos dados por Ti e um chamado a cumprir. Tu, ó Deus, conheces o nosso interior. Antes de sermos formados no ventre, Tu já nos conhecias. Tu tens planos de paz e não de mal, para dar-nos um futuro e uma esperança. Por isso clamamos: desperta os dons que estão adormecidos, reaviva os chamados esquecidos, levanta em nossas famílias pastores, evangelistas, mestres, profetas, intercessores, discipuladores, líderes que vão impactar esta geração com a luz do Evangelho. Senhor, que nossos filhos não se percam em meio às vozes do mundo, que não sejam guiados apenas por status, dinheiro ou vaidade, mas que ouçam Tua voz e sigam Teus caminhos. Que descubram desde cedo o propósito para o qual foram criados e se dediquem a viver para a eternidade. Que nossas filhas sejam como Déboras e Estéres, ousadas, sábias e tementes ao Senhor. Que nossos filhos sejam como Josués e Timóteos, corajosos, fiéis e cheios do Espírito. Colocamos nas Tuas mãos os que estão confusos, os que não sabem qual direção seguir, os que se sentem inúteis, cansados ou sem valor.
Que a tua palavra venha como luz para os caminhos. Tira o medo de errar, derruba as mentiras do inimigo. Abre portas, revela caminhos, envia confirmações. Que ninguém da nossa casa viva aquém daquilo que foi chamado para ser. Que a nossa descendência sirva ao Senhor com alegria e ousadia. Senhor, visita os adultos da nossa família que deixaram os teus caminhos, que já foram ativos na fé, mas hoje estão afastados. Restaura ministérios, acende novamente a chama do primeiro amor. Que cada um retome sua posição no exército de Deus. Que cada um cumpra o chamado para o qual foi criado. Que sejamos uma família que não apenas sobrevive, mas frutifica para a glória do teu nome. E, finalmente, que cada lar aqui representado se torne um altar. Que o culto doméstico seja rotina, que a oração seja constante, que a Bíblia não fique fechada, que a adoração brote espontaneamente, que a tua presença seja o centro da casa. Porque quando Jesus é o fundamento, a casa não cai. Quando Jesus é o Senhor, tudo encontra ordem. Quando Jesus é o alvo, tudo faz sentido. Declaramos com fé: a nossa casa é do Senhor. Nossos filhos te servirão, nossos projetos te exaltarão, nossa vida refletirá tua glória. Nosso lar será um sinal do céu na terra. Se esta oração falou com você, se ela tocou seu coração, não guarde isso só para você. Agora é a hora de espalhar o bem, a fé, o amor de Deus. Comente aqui um amém poderoso nos comentários. Declare que sua casa é do Senhor. Compartilhe esta oração com pelo menos 3 pessoas que você ama. Marque alguém que precisa ser lembrado de que ainda há um propósito. Salve este conteúdo para orar de novo durante a semana. E nunca se esqueça, você e sua família são preciosos aos olhos de Deus. O que Ele começou, Ele há de completar. O melhor ainda está por vir, em nome de Jesus. Com carinho e fé, equipe do canal Tesouro de Oração, por uma geração que ora e vive a palavra. Paz do Senhor, reine no seu lar, hoje e sempre.